Na próxima terça-feira assinalam-se 48 anos dos acontecimentos do 27 de maio de 1977 em Angola. Os sobreviventes e familiares das vítimas continuam a pedir a verdade sobre um dos capítulos mais sombrios do pós-independência do país e acusam a Civicop, a Comissão para a Reconciliação, de falta de credibilidade e transparência no processo de identificação de ossadas. Estão connosco esta noite Michel Francisco, sobrevivente do 27 de maio, e Anda Vieira Lopes, da Associação M27. Bem-vindos aos dois e obrigada pela presença no Causa e Efeito. Obrigado. Michel, começo por si, perante todas as críticas à maneira como tem procedido a Civicop, o que é que lhe faz sentido dizer sobre este processo e a maneira como tem sido levado a cabo por parte das autoridades angolanas? Antes de mais, os meus agradecimentos à RTP por mais uma vez dar espaço àqueles que não a têm no seu próprio país. Como sabe, eu sou sobrevivente e isto é de domínio público, eu sou autor de livros. Já agora passa a publicidade, terça-feira vai ser reeditado A Nuvem Negra, que é o livro que trouxe uma versão completamente diferente daquela que circulou até a publicação deste livro. Eu sou o primeiro angolano que trouxe uma versão sobre esta matéria de 27 de maio, radicalmente diferente daquela versão oficial do Estado angolano. Indo concretamente à questão da Civicop, permitam-me que eu faça aqui uma pequena introdução para que situarmos bem as questões. Eu, em 2019, quando o Sr. Presidente da República, nas vésperas do 27 de maio deste ano, daquele ano, veio ao público pedir perdão pelos crimes que se cometeram contra milhares de pessoas naquele triste problema do 27 de maio, de quem eu sou vítima. Eu fui das pessoas que elogiei publicamente o Sr. Presidente da República. Elogiei-o pela coragem que teve de até contrariar os elementos da sua família política, tá? Os dirigentes que não tinham uma versão muito errada sobre o que se passou no 27 de maio. Até aplaudiram. E muitos até deram-se ao gosto de dizer que foram bem tratados, mereciam aquele, ou seja, os fraccionistas mereceram aquele tratamento. Então eu elogiei a coragem do Sr. Presidente, elogiei bastante. Só que eu estava convencido que o processo fosse transparente e que, para que situações do género não se voltassem a repetir no meu país, o processo fosse de tal forma transparente que, numa espécie de comissão da verdade, se esclarecessem os contornos que estiveram naquele sangrento acontecimento que me levou a escrever o livro. O que é que eu venho a constatar na companhia de mais sobreviventes, de quem eu faço parte? Começamos a constatar que o caminho que estava a ser seguido não é o mais correto. Porque o que é que se pretende com a questão da reconciliação ou da Civicop? O que se pretende é descobrir primeiro o que é que esteve na base daquele massacre. Quem foram os verdadeiros responsáveis? A responsabilização. Exatamente. Quer dizer, ninguém. E eu sou advogado de profissão. Tenho alguns conhecimentos de direito. Podem ser magros, mas os tenho. Ninguém está a pedir aqui a responsabilização criminal de quem quer que seja. Mas responsabilização política tem que haver. E para vê-lo, as pessoas temos que ir ao fundo do problema. Há aqui um problema que até hoje não se esclareceu. Como é que se chama aí? Flávia. A Flávia. Há um problema em Angola. E eu é que venho clamando por esta verdade. A tal verdade histórica que a gente reclama é de saber quem foram os indivíduos que assassinaram os comandantes que apareceram nas barrocas do Sabizanga no dia seguinte ao alegado golpe do Estado. Passar a palavra também eu tenho ideias, mas as minhas ideias valem o que valem. Por isso, é preciso uma comissão da verdade, chame-lhe outro nome que se quiser, mas uma comissão
onde são chamados todos os responsáveis que estiveram envolvidos neste massacre. Passar a palavra também ao Enda Vieira Lopes, para temos pouco tempo, fazer aqui a gestão do tempo. Enda, por parte da Associação M27, as preocupações são as mesmas? Bem, em primeiro lugar, boa noite também. Obrigado por abrirem espaço para este contexto. Acho que o mais velho Michel falou de uma das coisas também muito importantes neste processo, e eu se calhar gostava de salientar outras partes, não é? Para nós, e principalmente nós, os órfãos de Maio, que vivemos uma vida, eu posso dizer que só há coisa de, se calhar, 8 anos, mais ou menos, é que efetivamente comecei a ter informação sobre o que era este processo. Vivemos toda uma vida um bocadinho escondidos com os nossos familiares, porque isto é um processo de luto que Angola tem que fazer, e que este processo de recuperação das ossadas, este processo poderia efetivamente ser um verdadeiro reconciliamento nacional, justamente porque era quando Angola poderia entrar em paz com a sua história, não é? Com este processo de compreender tudo o que tinha acontecido. O que nós, enquanto órfãos de mais, queremos é também esta questão da história, de se investigar efetivamente o que é que aconteceu, mas também ir mais para a frente, não é? Também dignificar também todos aqueles que injustamente foram mortos, porque este foi um massacre imenso, não é? E do ponto de vista emocional, é muito importante que todos os processos, ou seja, que os nossos mortos sejam enterrados. E a maneira como o processo está a decorrer acaba por, se o objetivo era fechar estas feridas, acaba por gerar mais revolta pela maneira como está a ser feito? Sim, até porque o que nós sentimos é que há de ser uma farsa. Não é? Quase que parece ser uma espécie de maquilhagem para o governo, mas que os verdadeiros esforços não estão a ser feitos, e cada vez que nós tentamos chamar a atenção, seja através de instituições internacionais, seja através até do Instituto de Medicina Legal em Portugal, o que é feito é empurrado para canto, é desvalorizado, e não sentimos, sim, dessa maneira, que haja efetivamente um discurso cujo objetivo seja esse, seja o da reconciliação, seja o de dar paz aos angolanos. Michel, houve um pedido de desculpas, como disse, em 2021, mais precisamente 2009, foi a criação da Civicop por parte de João Lourenço, em nome do Estado angolano. Ficou a faltar também um pedido de desculpa especificamente por parte do MPLA, ou isso não é relevante? Quer dizer, não, como sabe, o Presidente da República é simultaneamente Presidente da República e Presidente do MPLA. E acho que até aí não é muito relevante o MPLA, à parte, fazer um pedido de desculpa, porque já o fez em nome das duas instituições, né? Aliás, o governo é emanado pelo MPLA desde que se proclamou a independência. Mas aqui o fundamental, Flávio, é exatamente isso, a descoberta da verdade. Quem foram os responsáveis? Sabe, eu tinha 21 anos quando se deu o golpe. Vamos agora fazer aqui uma pequena história, não sei se este programa permite. De forma muito breve, porque provavelmente não temos esse tempo. Sim. Eu tinha 21 anos e se estou vivo até agora porque não estava no quartel, eu sou da 9ª Brigada, a minha especialidade é de tanques. Eu só estou vivo porque não estava no quartel no dia que se deu o golpe. E o massacre se deu por quê? Isto é que as pessoas têm que saber. É por isso que a gente quer só a verdade, só a verdade. E isso que a Civicop não está a fazer. E cheguei à conclusão que aquele pedido de desculpa do Sr. Presidente não era genuíno. Estou a dizê-lo aqui. Era uma tentativa forçada de fechar o tema? Não, sabe que a Civicop, esta é a opinião que está. Esse programa está no ar. Agora, se vai ao ar, como está a ser produzido, eu não sei se vão cortar partes, mas eu vou dizê-lo aqui com clareza. Eu, inicialmente, como disse, eu pensei que o pedido de desculpa do Sr. Presidente fosse um pedido de desculpa genuíno. Mas da forma como eles vinham implementando a Civicop, aquilo foi uma farsa. Sabe qual foi o objetivo da Civicop?
é só mesmo para desvalorizar ou minimizar o impacto do 27 de maio, que estava a causar problemas desde aquela altura em que se deu o golpe. Era um incômodo muito grande para o regime, para o MPLA, que governa o país, quando se falasse no 27 de maio, fundamentalmente quando saiu este livro, o meu livro. Então, para encontrarem uma forma, por isso é que criaram lá tal chamada Civicop, com vítimas dos conflitos políticos que envolveram lá Sexta-feira Trangrenta, UNITA, na JAM. Quer dizer, todo esse cenário, afinal, chegamos à conclusão, é só mesmo para minimizar os efeitos, não é para uma verdadeira reconciliação nacional. Porque o cerne do problema é o 27 de maio, pela magnitude do problema. Sem se descobrir, sem se criar esta comissão da verdade, não vão chegar a lado nenhum. Isso nunca vai parar. Pensaram que isso acabaria, não acabou. Não, você não pode construir um edifício a partir do teto. Constrói-se um edifício a partir da base. Primeiro, cria-se os alicerces, fortificam-se e depois é que vai fazer exatamente o contrário. E qual é que é a verdade? Uma da verdade que eu quero é exatamente saber quem foram os verdadeiros responsáveis da morte daqueles comandantes. Este é que é o cerne do problema. Porque foi a morte daqueles comandantes que apareceram nas barrocas de Sambizanga que acirrou o ódio do seu presidente da República na altura, Agostinho Neto. Foi ele que veio a público dizer que, olha, não vai haver perdão nem tolerância para todos aqueles que participaram ou quiseram destruir o MPLA por ali fora. Isso é público. E hoje ele é herói nacional. O Agostinho é um herói. Um indivíduo que manda matar milhares de pessoas e é herói nacional. Enda, concorda com aqueles que dizem que está a ser feito um espetáculo televisivo na televisão estatal em torno das cerimónias fúnebres, da identificação de valas comuns, enquanto órfão de Maio? Que sentimento é que isso lhe traz? Quando eu vi as primeiras notícias e da desincronização entre aquilo que seriam o sangue que foi dado, porque houve colheitas de sangue e essas colheitas não batiam certo com as ossadas. Por um lado, é um sentimento duplo. Por um lado, é de consternação, de espera, como é que isto é possível? Não é? Como é que é possível? Nós estamos a tratar de um caso tão sensível, de um caso que deixou a comunidade angolana em silêncio durante anos, com medo de se falar sequer da existência do 27 de maio. E que se vem para a frente num sentido de, ok, vamos trazer clareza, vamos trazer, pôr as coisas em pratos limpos e efetivamente fazer este processo, quando de repente as ossadas não pertencem, faz-se todo esse show, muito para glorificar a Civicop e como se estão a fazer as coisas, mas não corresponde à realidade. Portanto, para mim é uma traição. Não é? E enquanto órfão, o que eu sinto é que estão a brincar com os nossos antepassados, estão a brincar com os nossos mortos. Não é? Estão a brincar com os nossos parentes e estão-nos a dar ossadas que todas elas devem ser dignificadas, claro. Mas fingir que estamos a dar as ossadas às pessoas corretas e isso não estar a acontecer é, para mim, um crime humano, um crime que, eu diria, parafraseando o Agostinho Neto, que não tem perdão. É assim, é um crime que não tem perdão. Que esforços é que o M23 tem tentado fazer ou conseguido o M27? O M27 tem tentado e procurado fazer para trazer dignidade a este processo? Sim. Nós fizemos-nos representar também na plataforma 27, justamente para tentar também, de alguma forma, pressionar e, de alguma forma, também informar e dar um bocadinho daquilo que é da nossa parte. Aquilo que nós, hoje em dia, vamos tentando fazer, a partir do momento em que sentimos que o governo angolano não está assim tão receptivo a estas situações, foi tentar ir a instâncias maiores, e pensar, inclusivamente, em construir um caderno, porque nós achamos que isto tem a ver com direitos humanos. Não é? E achamos que é importante
que a comunidade internacional também esteja patente, porque nós não estamos a falar, embora toda a vida é uma vida, não estamos a falar de 100, 200 ou 300 pessoas, estamos a falar de 30 mil a 120 mil pessoas que faleceram, que foram mortas, foram assassinadas naquela altura. Portanto, é algo que não pode passar incólume. E, portanto, daí sim, estamos a fazer grandes esforços, estivemos a fazer também algumas entrevistas, coisas que nós também achamos que são importantes, não é? Porque muitos dos participantes já passou tanto tempo, estão a falecer, e essas pessoas deveriam ter sido... E é preciso também deixar essa memória. Sim, exatamente. Para que elas possam dizer também de sua verdade, para que se possa efetivamente pegar neste puzzle, que é de facto um puzzle muito difícil de construir, não é? Porque há muitas opiniões, há muitas coisas, não é? A nossa tradição é oral, portanto também tem muita metamorfose, mas as pessoas têm que se falar com elas. É importante deixar esse registro. O nosso tempo é curto, chegou ao fim. Agradeço aos dois, Michel Francisco e Ana Vieira Lopes, pela presença no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigado.